Muito bem, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso momento despertar. Bem-vinda, Bianca. Olá, olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais um encontro do nosso programa. Isto. E hoje nós vamos conversar, a gente trouxe, né, como título, né, desse nosso encontro, uma pergunta para vocês, né? Se vocês já pararam para se perguntar por que vocês buscam por terapia. A gente quer aprofundar um pouquinho nesse tema, nessa pergunta, nesse questionamento. Se a gente olha num primeiro momento, assim, parece uma pergunta meio óbvia, né? Alguém pode perguntar assim, não, claro, por que que eu busco terapia, né? Porque eu tô precisando, porque eu tô, né, vivendo algo na minha vida que está me trazendo sofrimento, que está me incomodando, e eu quero buscar terapia, né? E aí a E gente pode falar. não, o que eu ouço muito também nos meus atendimentos é o autoconhecimento. Quando a pessoa traz geralmente essa palavra, eu quero me conhecer mais, né? É porque ela não tem ainda consciência do que está, né, lhe afligindo, porque ela ainda não tem a consciência do que ainda está ruim na sua vida, o que ela ainda não entende, ela simplesmente sente que precisa. Isso também é Uhum, muito bacana, né. sim. Então, geralmente elas falam dessa forma: "Não, quero me conhecer mais, né, quero saber mais de mim", mas é porque tem pontos a serem olhados de fato, mas ela ainda não tem consciência. No meu caso, eu recebo, né, muitas mulheres que vêm já com um problema instalado, assim, né? Então, eu vou dar um exemplo, assim, uma mulher que está tentando engravidar e ela não consegue engravidar. Ela já tentou por vários meios, e aí, então ela vem buscar, né, a abordagem da ginecologia natural, da medicina chinesa, para tentar entender o que está acontecendo para além do físico, né? Ou ela está com alguma dificuldade de relacionamento, né? Então, em relação à sua sexualidade, ao seu casamento, enfim, tem algo ali que aponta, né? Ou recebo muito também, assim, um sangramento excessivo, uma menstruação que toma conta, né? Porque a menstruação não é para a gente ficar olhando tanto para ela, né? Se tem uma menstruação que está trazendo muita informação, tem coisa ali, né? Então vem com um incômodo que está como ponta desse iceberg aparecendo, gritando, e ela chega para esse momento, assim, né? Vou buscar a terapia, né? Para resolver isso, para olhar para isso. E Sim. aí? Aí é exatamente isso, é a ponta do iceberg, né. Ou Isso. as pessoas chegam, no meu caso, algum pilar da vida não está bom, e aí é o pilar profissional, né, ou a prosperidade de uma forma geral, até mesmo no relacionamento, no casamento, né, ou estar muito tempo só também, não encontrar alguém, também é um dos movimentos que traz a pessoa para os meus atendimentos. E claro que eu sempre explico, a gente tem que ir além, porque a resposta não é a profissão, né, não é a questão na profissão especificamente, a gente tem que ir um pouco mais além, né. Isso é isso é bacana, mas nem sempre a gente tem consciência do fato, né, de onde iniciou ali o ponto, né. Isso. E aí a gente queria aprofundar com vocês, porque não é raro, ou é muito comum, quando a gente vai, então, fazer esse movimento de busca, né, por terapia, a gente ficar presa, né, na postura que a gente assumiu diante daquele problema, daquela questão, né? Então, porque é difícil a gente reconhecer, né, o que em nós está trazendo aquela situação, né? Porque é muito comum a gente chegar já apontando quem são os culpados, né, para a gente estar naquela situação. E normalmente esses culpados eles estão fora de nós, né?
Então, esse é um ponto que a gente queria, né, trazer e aprofundar mais, assim, né? Então, quer falar um pouquinho sobre isso? Sim. Então, como a Jéssica trouxe, né, a gente sempre busca fora. Um culpado para minha dor é o meu marido. Um culpado para minha dor é o meu chefe. É um culpado para minha dor, para o meu desconforto, é os meus pais. A gente sempre busca fora. Mas é isso, é olhar para nós, né? O que em mim está mexendo, né? Está incomodando com a ação do outro. E aí é esse posicionamento que nós nos colocamos. Então, vir para a terapia é estar disposto, estar disposta a perceber que é sempre a partir de nós. É sempre interno, não é externo. Isso é importante e muitas pessoas, até mesmo eu, a Jéssica, enfim, a gente às vezes tem essa dificuldade de entender que é a partir de nós. Porque nós atraímos esta situação. Nós atraímos este relacionamento, nós atraímos esse chefe de trabalho, né? Nós atraímos. Então é sempre nós. Claro, num relacionamento de par, trazendo um pouco a constelação da visão, é 50% para cada um, né? No casamento, no namoro, nas relações, né? É sempre 50% meu, 50% do meu parceiro. Claro, dentro da família existe a hierarquia, os pais e nós, né? Mas observar sempre qual é a minha parte, o que eu estou fazendo para que isso, né, por que isso está acontecendo. Ou sempre eu atraio o mesmo tipo de amizades, ou eu sempre atraio o mesmo tipo de colegas de trabalho, né, com as mesmas características, os próprios chefes. Então, sempre está em nós, e a resposta está em nós. Então, vir para a terapia é um caminho que a gente vai percorrer para entender isso. E aí, buscar a cura. E olha que legal, né? A Bianca participou de uma palestra e aí ela trouxe pra gente, a gente estava conversando antes de gravar aqui. Eu não conhecia, né? Mas a gente já olhou, já pesquisou, que é esse triângulo de Karpman. E é muito interessante porque sempre quando a gente vai se relacionar, a gente acaba assumindo um desses papéis nesse triângulo, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui, que eu acho que é bem legal para a gente conversar, que tem tudo a ver com isso que a gente está trazendo. Então, um acaba assumindo a postura de vítima, né? Então, eu não tenho nada para fazer, né? Eu não posso fazer nada, eu sou a vítima da situação, sou uma pobre coitada que sou atacada o tempo todo e estou aqui sofrendo. A gente tem o perseguidor, né? Então, que é essa pessoa que eu acabo apontando, né? Então, toda a origem do meu sofrimento está nessa pessoa. Essa pessoa me persegue, inclusive a gente costuma dizer, né? Ai, Sim. aquela pessoa me persegue, porque toda reunião que eu vou, ele me provoca, né? Me aciona algum gatilho. A gente vê isso muito nas dinâmicas de trabalho, né? E de família Uhum. também. E aí surge um terceiro elemento que é o Salvador, né? E aqui, a gente estava conversando, eu e a Bianca antes, assim, né? Aqui tem uma grande armadilha que é a gente colocar na terapeuta, no terapeuta, essa expectativa e esse lugar. Então, eu vou lá na Bianca porque a Bianca vai me salvar. Eu não vou fazer nada. A Bianca vai lá, vai, né, fazer a magia dela acontecer e ela vai magicamente me tirar daquele lugar de sofrimento. Aquela pessoa que me perseguia, ela vai desaparecer da minha vida, né? Sim. E eu tô com meus problemas resolvidos, né? E esse é uma grande ilusão que, para quem está nos escutando e é terapeuta também, eu acho que a gente já passou por isso, né? De muitas vezes achar que a gente tivesse algum papel de salvar o outro, né? Eu já passei, assim, meu Deus, eu tinha uma angústia, assim, né? Que eu tinha que salvar a pessoa, né? Então, assim, como se a responsabilidade daquele processo 100% fosse minha. E não é.
né? É Uhum. também Sim, 50-50, né? Eu tô aqui sim, trazendo algo, mas se a pessoa não fizer nada com o que eu tô trazendo, não vai fazer diferença nenhuma, né? sim. No início do meu trabalho, eu queria ter todas as respostas. Como Sim. terapeuta, eu queria muito, né, ter todas as respostas para as pessoas, mas não é assim, né. Então hoje, claro, depois de um processo, de uma estrada aí trabalhando com a terapia, a gente entende que não, né, o nosso trabalho aqui é devolver o poder, porque a pessoa quando vem para terapia, ela nos entrega o seu poder, Isso. né, e aí eu brinco, né, que eu tô sempre devolvendo o poder das pessoas, né. E aí vem aquela frase clássica que ninguém gosta de ouvir, né, as respostas estão dentro. Mas de fato sim, né, o terapeuta ele vai conduzindo a pessoa a a a seguir esse caminho, a voltar para o seu eixo, a se conectar. A gente fala muito sobre a espiritualidade, nos meus atendimentos eu falo muito, né, se conecta, silencia, respira, porque a resposta está aí. Claro, daí tem as ferramentas de limpeza, de alinhamento, de conexão, as ferramentas que nós utilizamos nos nossos atendimentos, proporciona a pessoa a voltar para o seu eixo, né, a Uhum. voltar para o seu caminho e aí sentir as respostas. Mas quando a gente fala, né, essa frase, ai, por favor, né, mas é, de fato é. Então, o terapeuta ele não tem as respostas. Ele É, tem e ferramentas para auxiliar a pessoa a voltar para o seu caminho de é como conexão. se agora me veio uma imagem assim, né? Hum, Sabe quando a gente tem um mato e tinha um caminho ali, né? Que é onde todo mundo atravessava. Daí, se faz muito tempo que tu não acessa aquele caminho, o mato toma conta, né? Então, uhum, essas ferramentas, elas limpam, né? E abrem de novo esse caminho para a gente enxergar. Ah, tá. Então tá, né? E, sim, e aí a gente caminhando por ali, a gente vai acessando melhor essas respostas, né? E essas conexões que a gente precisa para entender, né, as coisas. E poder fazer, né? Porque às vezes a gente tem também né, no ouvido, mas a gente não faz, né? A gente já sim, sabe, mas a gente não faz, né? Então isso acontece. Isso nem eu e nem a Bianca, a gente não tem como fazer pela pessoa, né? Então a pessoa, uhum, digamos que, sei lá, a pessoa chega na conclusão que ela tem que sair daquele trabalho, tem que sair daquele relacionamento, né? Então, esse movimento só pode ser feito pela pessoa, ela vai ter que ter a coragem de romper com aquilo e, né, se jogar num outro caminho, não sei, né? uhum, Então, nunca a gente vai dizer assim, ah, tu tem que sair desse trabalho, né? Tu tem que sim, terminar esse casamento. Isso não é papel da terapeuta, né, do terapeuta. Então, a pessoa vai acessando tudo isso. Então, essas ferramentas, né, eu vejo assim como esse abrir de volta, né, e mostrar onde está o caminho interno para a pessoa acessar, né? exato. Então, é tomar o seu poder. E o que acontece, às vezes, no meu trabalho, possivelmente no teu, né? "Ah, a Bianca falou que era para eu fazer. A Bianca disse, mas tu disse que era para eu." Então, é a forma que eu recebo a informação, é a forma que eu processo. De novo, é colocando, né, para alguém, devolvendo para alguém o meu poder. Então, não, eu tomo de volta e eu vou tomar a decisão a partir, né, das informações que eu recebi, a partir do atendimento que eu recebi. A partir da minha avaliação que eu fiz, eu vou tomar esta decisão. Então, o terapeuta, ele sempre devolve o poder. Então, cuidem para não entregar o poder de vocês na mão de alguém, ou até mesmo a culpa, né? Colocar essa culpa no colo de alguém, porque não é assim que acontece. É sempre a partir de nós. E eu acho que tem É algo aí que responsabilizar-se. isso que eu ia Uhum. falar. Eu acho que isso é algo Uhum. muito importante que a gente trabalha muito, né, nos nossos atendimentos. A gente vem de uma educação, talvez, né, de uma forma de agir que a gente não pode errar, né? Então, se a gente erra, imediatamente a gente tem que buscar um culpado para aquilo ter dado errado.
né? E aí, claro que eu vou colocar esse culpado fora de mim. Então, quando tu começa a entender que tu pode tomar uma decisão e observar, né? Qual vai ser o resultado dessa decisão? Eu tenho como dar conta dos resultados possíveis, né? Isso pode dar por um caminho, dar certo, né? Aquilo que eu espero de resultado, ou não, porque depende de vários fatores, né? Então, como que eu lido quando não dá certo? Eu consigo me responsabilizar, entender, né? Ah, não, talvez eu tenha que fazer um pouco diferente da próxima vez, né? Eu posso aprimorar isso, posso aprimorar aquilo. Então, tira um pouco, né, desse peso que a gente carrega, de parece assim, então eu não tenho como tomar uma decisão, porque eu não dou conta de arcar com as consequências daquela decisão. E aí eu preciso sempre colocar isso em alguém para poder dizer, não, mas não fui eu que decidi, foi a Bianca que me mandou fazer tal coisa. Então, olha aí o que aconteceu. Né? Agora eu vou ter que ir lá falar com a Bianca para ver o que que eu vou fazer, porque né? Eu não sei qual é o próximo passo. Então, as pessoas vêm com essa ilusão, assim, né, de que eu preciso sempre colocar isso fora e na mão de outra pessoa, né? E isso é um desperdício de poder, como tu está falando, né? Sim, Porque eu tenho o sim, meu poder, né? Então, assim, sim. se der errado, o que que é dar errado, né? É um outro caminho que eu vou tomar, é outra coisa que eu vou enxergar que eu preciso transformar em mim, é isso que é o dar errado, eu preciso estar tranquila e dizer, tá bom, vamos lá, vamos buscar Uhum, ferramentas para dar conta disso sim. agora, né? E recalcular a rota. A gente pode Isso. recalcular a rota a qualquer momento. Eu tracei um caminho, né? Eu vou morar em Porto Alegre, vou trazer os nossos exemplos aqui, né, Jéssica? Isso. Eu vou morar em Porto Alegre. Morei em Porto Alegre, mas chegou um momento que Porto Alegre ficou pequeno. E aí a Jéssica, então, escolheu, vou morar em Santa Catarina. E tudo bem, tudo bem. E tudo bem ela estar lá e resolver ir para outro lugar, até mesmo voltar para Porto Alegre. Então, a nossa vida, ela nos convida a recalcular as rotas. E a gente precisa soltar isso, né? Então a gente idealiza um caminho e nada pode dar errado naquele percurso. Só que a vida não é assim. A vida está em movimento, nós estamos em movimento, mas a gente pode ir recalculando, da mesma forma que a gente pode parar um pouco para tomar o ar, né, para tomar a nossa energia, né? E aí voltar para o caminho. A vida ela é assim, né? É. Não é engessada. Eu sempre tive isso, assim, né? De quando a gente veio para cá, há 7 anos atrás, né? A gente está completando o 8º ano aqui. E a gente veio e eu sempre falava assim, qualquer coisa a gente volta. Não tem problema, a gente Sim. está indo lá experimentar, né? Um novo lugar. Então, assim, até isso se torna mais leve, né? Então, assim, então quer dizer que qualquer coisa eu posso voltar? Sim, qualquer coisa tu pode voltar, não tem problema, né? Nada te Uhum. impede de voltar, nada te impede de ir para um outro lugar. Então, e aí assim, foi para lá e deu tudo errado. Não, eu fui lá, fui experimentar, eu conheci, eu aprendi, eu me transformei, né? Eu conheci outras pessoas. Então, assim, o que que é dar errado, Uhum. né? Eu posso Exato. ter chegado numa conclusão de que não, aqui não é para mim. Acho que não, não é. Eu acho que eu preciso voltar, porque em Porto Alegre, né? E tá tudo certo, sabe? E a gente tem que tirar um pouco isso, né? Mas para isso a gente precisa querer se responsabilizar por aquilo que a gente está buscando. E aí, Bianca, eu queria aproveitar essa oportunidade para falar também um pouquinho mais sobre a forma como a gente conduz o nosso trabalho. E, e até isso para mim é muito valioso, assim, né? Essa percepção que eu tive. Eu estava contando para Bianca antes da gente gravar, há muitos anos atrás, quando eu morava em Porto Alegre ainda, e eu trabalhava numa clínica de oncologia. Então, eu fazia parte, né, da equipe que trabalhava com terapias complementares e integrativas para pacientes oncológicos. Então, a gente, né, eu trabalhava com acupuntura, com a moxa, aí tinha a outra terapeuta que fazia reiki, cada uma, né, na sua área, e a gente atendia os pacientes que estavam em processo de quimioterapia. E a gente teve a oportunidade, assim, para mim foi muito importante esse momento, onde a gente recebeu o Clínico Tait,
que hoje é responsável por essa área de terapias complementares no Hospital Sírio-Libanês. E ele é reikiano. E ele me falou uma coisa que mudou para sempre a minha forma de enxergar o meu lugar, né, dentro daquilo que eu queria oferecer e proporcionar. Ele disse assim: Jéssica, se as terapias complementares não tiverem mudança de consciência, né, que ele chamava do sentido de vida, se a gente não mudar, não fizer a pessoa entender qual é o sentido de vida dela, não tem diferença entre uma terapia complementar e uma terapia medicamentosa. E ali, naquele momento, eu me dei conta do que me incomodava na minha forma de atendimento. Então, o que acontecia? Eu tinha pessoas que, por exemplo, eram ansiosas. Elas vinham, faziam acupuntura, ficavam calmas, relaxadas. Ai, coisa boa, que coisa maravilhosa. Tô equilibrada. E eu embora. Voltavam para a vida louca, a rotina, a confusão. Daqui uma semana tava tudo igual. Voltava para aquele ponto anterior, aí fazia de novo. Então, eu não via transformação nenhuma naquela pessoa. E aquilo começava a me incomodar, porque era como se a pessoa ficasse dependente daquela ferramenta para ficar bem. Então, eu só fico bem quando eu vou na acupuntura. Eu só fico bem quando eu vou na massagem. Eu só fico bem quando tem alguma coisa errada, porque alguma transformação, né? Então, foi lá com a Bianca, fez aquela que eu adoro, me fugiu o nome, a mesa radiônica. Tá mesmo. Alinhou tudo, tudo maravilhoso, tá ótimo. Mas se não tiver mudança de consciência, né, de atitudes, do que tu pode estar buscando para melhorar, né? Daqui uma semana vai estar tudo igual como estava antes, né? Não, então, Exato. assim, desde aquele momento eu comecei a trabalhar para ensinar as pessoas, né? Então, a pessoa que era ansiosa, eu dizia, não, tu precisa aprender a meditar, né? Precisa aprender a respirar. Não vou fazer acupuntura hoje, nós vamos aprender a respirar. Para quando tu estiver assim, tu mesma poder parar, te sentir, te perceber e buscar isso em ti, né? Buscar essa mesma sensação que tu tem com a agulha, tu vai acessar. E aí eu comecei esse processo, né? Por isso que a gente fala assim, eu e tu, a gente tem essa característica de trazer autonomia para as pessoas, né? Que é o que tu está falando de devolver esse poder, Uhum. né? Então, por isso que muitas vezes, às vezes as pessoas não entendem, né? Por exemplo, eu trabalhando online. Tá, mas como é que tu vai fazer acupuntura online? Como é que tu vai fazer a moxa? Não tem? Não, não tem. Porque a gente pode acessar os mesmos pontos, as mesmas consciências, a mesma frequência, acessando através da consciência, através de uma respiração, de outras ferramentas que a gente tem disponível. Então, eu queria aproveitar a oportunidade aqui contigo Sim. para explicar isso para as pessoas, né? É muito mais do que receber um atendimento. É um caminho de transformação que a pessoa acessa, né? Isso é muito valioso. E aí é eu me responsabilizar. Uhum. Nos meus atendimentos, eu tenho os temas de casa que eu chamo, que é isso, é um exercício, é uma leitura, é uma prática, algo simples, e às vezes as pessoas não fazem. E aí voltam, né, 30 dias depois, 20 dias depois, eu tô mal. Então, você fez o tema de casa, você praticou, enfim. Não. E aí eu digo: "Olha, tem a minha parte e tem a tua parte". Então a terapia tem a nossa parte, nosso trabalho, as nossas ferramentas, né, eu brinco que é 10%. 10% é o meu trabalho, né, os outros 90 é com a pessoa, é ela fazendo as práticas, é ela parar e refletir sobre tudo que foi conversado no encontro da terapia. Porque 20 dias, 30 ela vai voltar com a mesma dor, com as mesmas dores, com as mesmas angústias. Porque a terapia, ela é para auxiliar nesse processo. Eu falo para as pessoas, ele é um caminho solitário. Você não precisa trilhar este caminho sozinho, mas ele é um caminho só seu. Isso. A transformação, o autoconhecimento, os processos de cura, é um caminho solitário,
único, porque é só seu, mas você pode estar em boas companhias durante essa trajetória, né? Um tempo, um terapeuta, uma ferramenta, logo lá na frente eu vou escolher uma outra dinâmica, um outro terapeuta, um outro grupo. Da mesma forma, quando as pessoas perguntam, por quanto tempo eu preciso fazer terapia? Para sempre. Para sempre. Enquanto você estiver aqui trilhando a sua encarnação, você vai estar em processos terapêuticos e a vida nos convida a estar nesses processos diariamente. Nós é que não percebemos, né? Claro que tem alguns momentos que a gente precisa estar com um terapeuta mais junto, né? Mais próximos, fazer um trabalho mais próximo, sim, mas sempre é a nossa parte. Eu falo, né? É vida de adulto, é assim, é dar conta, é se responsabilizar pelas escolhas, né? É sim, deu errado, vou recalcular, é não encontrar culpados, é não se colocar nesse lugar de vítima. E sempre é a partir de mim, é comigo, de fato, são as minhas escolhas, são as minhas vibrações. Então, ir para a terapia, ou por que fazer terapia, é isso. Não é só chegar no horário marcado, né, abrir a câmera ou ir até o local e despejar, né, tudo lá no terapeuta e ir para casa. Não é isso. A conversa, ela faz parte do processo terapêutico. No meu trabalho tem a parte da conversa, que eu acho muito importante, a fala, a escuta, né? E depois o movimento energético. Da Jéssica, da mesma forma, tem o espaço onde a pessoa tem, né, o seu momento de fala, a Jéssica escuta. Então, esse momento ele é importante, mas não é só isso, é um conjunto. Então, ou ir para a terapia toda semana, de 15 em 15 dias, não importa o tempo, mas não é só falar. E deu. Ai, deu, tô aliviada. Agora eu volto para casa e volto para minha rotina e volto para minha vida. É, Vai voltar mais para o mesmo. Então, é tomar consciência e querer fazer diferente. E o dar conta é algo que é delicado. E esse dar conta é exatamente nesse processo que entra o terapeuta, de você não estar só para dar conta, né? O é. terapeuta está ali junto, mas dar conta, sim, é só nosso, é o nosso papel. Eu gosto de trazer uma simbologia, assim, né? Como a maioria das pessoas sabem que eu gosto do mar, adoro tomar banho de mar, adoro estar no mar. Então, tem uma amiga minha que é ela que me trouxe isso, né? Ela disse assim, para quem tem medo do mar, para quem tem medo de água, né? Tu é aquela que primeiro nos leva na beiradinha, mostra, ó, tá vendo como é que funciona? Ó, é assim. Aí no outro dia, né, dá para entrar um pouquinho mais. Aí mostra os equipamentos que precisa, ó, para entrar mais lá no fundo, tem que ter outro tipo de ferramenta, outro tipo de equipamento, né? E aí vai até que um dia a pessoa pode ir sozinha, né? Ou, ah, ó, tá vendo? O vento tá assim. Olha como é que tá a corrente do mar hoje, tem que ter esse tipo de cuidado, né? E ela foi dizendo para mim assim que ela disse, nossa, eu te vejo fazendo isso com as pessoas, né? Até que chega um momento que a pessoa vai lá na praia sozinha e entra no mar, né? Não precisa mais, né? Então eu vejo o papel, né? Nosso papel muito assim, né? Então podendo dar instrumentos, a gente não vai chegar lá e jogar a pessoa no mar e vai dizer te vira, né? Dá conta disso. Não. É esse pouquinho, de um pouquinho, e a pessoa ali comprometida com o processo até o ponto que ela possa ir sozinha, né? Se sentindo segura, sabendo o que que vai acontecer ali dentro daquele ambiente, né, que ela já conhece. Então, Exato. então acho que é isso, assim, né? Então, a partir de hoje, pensem por que que vocês estão buscando terapia, né? Observem, que local, que lugar que vocês estão se colocando nesse triângulo, né? E o Uhum. quanto tem de disponibilidade interna de sair desse lugar através de um processo terapêutico, né? Para aí sim poder buscar a terapia com essa consciência e com essa disponibilidade para se transformar e realmente ver mudança, né? Sim, o quanto vocês estão disponíveis para isso, Isso. o quanto vocês estão entregues para esse processo.
Isso é bem importante também, justamente para nós não encontrarmos culpados ou não colocar só na mão do terapeuta. Aí a nossa melhora, né, a nossa cura. É isso, a terapia ela é fantástico, mas é por quê e para que você quer fazer, entrar neste processo, seja qual linha terapêutica for. E, e pensar também, deixar um exercício aqui para vocês pensarem, será que eu preciso de terapia? Uhum. Tem pessoas que acham que não, e tá tudo bem, né? Então, quando a pessoa tem dúvida, será que eu preciso? É isso que a gente trouxe, né? O que na vida não está bom? A nossa vida são vários pilares. Vamos pensar em alguns pilares aí para vocês analisarem, né? É a família, é o relacionamento de par, o casamento, é a saúde, é a profissão, é a prosperidade, vinculada aí à prosperidade financeira, a espiritualidade. Desses pilares, o que que não está alinhado? Você pode iniciar por esse pilar que não está alinhado. Eu já recebi pessoas que disseram, não, eu só quero me conhecer um pouco mais. E aí, nessa conversa, nesse conhecer-se um pouco mais, se descobre um mundo, né, para olhar, para trabalhar, para ressignificar. Então, se você tem dúvida se você precisa ou não de terapia, pensa o que não está bom, né? O que você não está contente e separa por pilares. Talvez fique mais fácil separar por pilares, né? Porque a gente pode falar, minha vida de uma forma geral está 8. Ok, mas vamos olhar então para cada um dos pilares, como está. E sim, se não está bom, sempre tem o que melhorar, sempre, né, é possível melhorar. Então, analisa dessa forma. O que você não está 100%, né? O que você não está realizado, feliz ou contente. E também é acreditar que é possível viver uma vida plena. Quando eu pergunto para as pessoas que eu atendo, como está a sua vida? E a pessoa fala, né, 7, 8, geralmente é a nota, né, que dão. E aí eu pergunto, você acha possível dar um 10? Aí a pessoa diz, não, acho que não, viver aqui, acho que não é possível dar 10. Isso também é um assunto para terapia. Ah, Né? Por que você acha que não é possível viver uma vida plena aqui? Né? Por que que sempre tem que ter algo errado, né? Ou eu brinco, né? Sempre tem que ter um perrengue aí, sempre tem que estar. Não, a gente pode viver uma vida plena. Claro que a vida sempre vai estar nos convidando para olhar para certas dinâmicas aí, né? ah. Eu acho que Do essa nosso vida plena, sistema. acho que essa vida plena que tu traz é muito quando a gente consegue acessar essa disposição, né, para sair dessa Uhum, dinâmica, né, de vítima, de uhum, perseguidor, de uhum. salvador, e a gente se coloca em movimento com a vida, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, ai, Jéssica, mas não tem nada nunca de errado na tua vida? Não, claro que tem. Só que tudo que chega para mim, eu recebo de peito aberto e digo, tá, e aí? Né? O que que é que eu tenho que fazer com isso? Onde é que eu tenho que me transformar? E já começo, né? Já Sim, começo a sim. buscar, me movimentar. A Bianca sabe, né, como que eu sou, e a Bianca é da mesma forma. A gente já começa a fazer pergunta, né? Já Uhum. começa a já começa, tá, e aí, vamos lá, me mostra aí o que que é que eu preciso, que eu não estou vendo, né? O que que eu preciso corrigir na minha postura, né? O que que eu tenho que aprimorar na forma como eu estou fazendo as coisas. Então, a gente, junto com a vida, já vai fazendo os Sim, movimentos, né? Isso é uma vida plena, né? Então, não exato. significa que a gente vai chegar num lugar onde vai estar tudo resolvido e não precisa fazer mais nada, né? Isso não existe aqui, nesse plano, Sim. né? E, Mas e tudo vai existe da forma, e tudo vai da forma que a gente, como chega e da forma que a gente lida. isso. Eu trouxe para a Jéssica essa palestra que eu participei na sexta-feira. Foi muito interessante, porque eu organizo a minha agenda da semana. Então, eu tinha atendimentos, eu atendo de segunda a sábado, manhã e tarde, e a minha agenda estava fechada para a semana. Só sexta-feira estava aberto, manhã e tarde. E aí eu achei muito interessante. Na hora eu percebi que algo ia vir para mim. Algo vai acontecer, algo vai chegar, e eu fiquei esperando.
porque estava vago a minha cesta. E isso não acontece. E aí, na quarta-feira, eu recebi o convite de uma amiga muito querida para participar dessa palestra na sexta-feira. Então, a minha sexta-feira já estava liberada esperando esse convite. Então, eu poderia ficar preocupada. Por que que eu não tenho nenhum atendimento na sexta? O que que está acontecendo? O que que eu fiz de errado? O que que está de errado? Né? Eu poderia levar para um outro ângulo aí, uma outra visão. Mas eu fiquei aberta esperando o que que ia chegar para mim. E, claro, chegou algo bom, algo positivo, e eu fiquei feliz e agradeci a vida por Isso. esse movimento. Então, tudo vai da forma que nós encaramos isso, né? Tudo vai da forma que nós conduzimos o que chega. Isso. Aí tem a questão de nós olharmos positivamente ou negativamente para isso. Um exemplo, às vezes, eu tenho um atendimento agora, 1 da tarde. A cliente pode me mandar a mensagem 10 minutos antes. Eu posso ficar brava, né? Eu posso ficar, ok, tudo bem, o que que eu posso fazer? Eu tenho um monte de coisas para fazer. Por exemplo, eu teria um monte de coisas para fazer. É estudar, é organizar, né, um projeto novo que eu estou fazendo. Eu tenho um monte de coisa para fazer, então o horário vago não vai ficar, né? Então tudo vai da forma que nós encaramos o que chega. Esse também é um convite. De que forma você encara o que chega na sua vida? Você sempre vai, né, sempre tem a tendência de ir para o positivo ou sempre tem a tendência de ir para o negativo? Porque tudo que chega é um convite. Tudo que chega é um convite. Tô aqui com meus cachorros latindo, não sei se dá para ouvir, dá? Não, Não? não ouvi. Tá. Mas é isso, eu acho que aí tem bastante material para vocês pensarem, Tem. refletirem, né, sobre tudo isso. A gente deixa o convite. Vou deixar o convite para vocês também conhecerem mais do nosso trabalho lá pelo Instagram, pelas redes sociais, né? E compartilhem esse vídeo também com quem vocês acham que precisa, né, entrar em contato com esse tipo de conteúdo, né? Isso também ajuda muito o nosso trabalho. Nossa intenção aqui é justamente que essa visão e esse momento de despertar possa chegar cada vez mais em mais pessoas, e para isso a gente precisa, né, e conta com a colaboração de vocês. Então fica aqui o nosso convite e também o nosso agradecimento por estarmos juntas e juntos aqui em mais um momento despertar. Então, a terapia é um caminho que vale a pena percorrer. Vale a pena essa entrega. Então, agradecemos. É mais um encontro, eu e a Jéssica, para ter essa conversa aí com vocês. Um beijo e até! Até o próximo.